Daniel, estou aqui no DVS, então, com a coordenação da epidemiologia, a Andréia, que sempre nos socorre, quando o assunto é novas ondas, novas variantes, vacinação, enfim, cuidados. Como tu disseste, a gente já tem um alerta emitido pelo Departamento de Vigilância em Saúde com relação a cuidados a partir dessa detecção, dessa variante da Omicron aqui no Rio Grande do Sul, né, Andréia? Permanecem os cuidados antigos? O que esse alerta traz para a população de Cachoeira? Como é que a gente ajuda a frear essa contaminação? Boa tarde. Boa tarde. Bom, infelizmente, tudo indica que teremos uma nova onda, né? E o que seria essa nova onda? Um aumento de casos num período de tempo. Então, sempre é importante a gente evitar a transmissão. Um aumento de casos sempre é prejudicial para a população. Então, o principal chamamento que se faz é que as pessoas que não estão com a vacina completa façam seus reforços contra a Covid, ou que nunca se vacinaram e estão dentro dos grupos prioritários, que vá o quanto antes fazer a sua dose e iniciar o esquema. Porque a gente sabe, numa circulação alta do vírus, da Covid, as pessoas que têm mais chances da forma grave da doença, do adoecimento, são as pessoas com o esquema vacinal incompletos ou que não se vacinaram. E as pessoas que não fazem parte do grupo e as crianças, elas devem ser protegidas das outras formas que a gente já conhece, já conversou outras vezes. Sempre que possível, lavar as mãos, né, fazer a higienização adequada das mãos. Sempre que possível, quando não possível, lavar as mãos, usar o álcool gel. Né? A etiqueta respiratória é importante. As pessoas que não querem, então, se pegar a Covid, que vão participar de alguma atividade com aglomeração, tanto de festiva, quanto alguma atividade do trabalho ou outra qualquer, deve usar máscara, né? As pessoas que estão sintomáticas, com os sintomas, então, para não transmitir a doença, devem usar máscara também. E aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, de adoecimento, de formas mais graves, também, sempre que for em um ambiente com aglomeração, usar máscara. André, é importante a gente dar uma parada aqui para lembrar, todas essas orientações já vigem, já existem desde que a gente iniciou esse processo aí de controle da pandemia, de combate ao adoecimento em função da Covid, né? Então, o manual segue o mesmo. A preocupação agora é que essa é uma variante que tem maior poder de transmissão, ela contamina mais e que a gente está chegando ao final do ano, período em que as pessoas estão sedentas por aquele encontro com as famílias depois desses 2 anos de restrições. Precisa lembrar, então, pessoal em casa, que a pandemia arrefeceu, mas ela ainda não acabou. A gente ainda está lutando contra a Covid, é isso? Sim, então qual é o recado principal hoje? As pessoas que ainda não fizeram o reforço, que o façam o quanto antes, e as pessoas que não iniciaram o esquema contra a Covid, que o façam, né? Porque as pessoas que podem se vacinar, se vacinando, elas estão protegendo os grupos que não têm direito, como as nossas crianças, infelizmente, ainda o Ministério da Saúde recém está sinalizando, né, para a vacinação desse grupo, e que os outros cuidados que já são conhecidos desde a primeira pandemia, desde a pandemia da influenza, são os cuidados que previnem de doenças respiratórias, eles têm que ficar sempre, tem que sempre ser de conhecimento da população em geral. Por fim, só para a gente entender aí como proceder na questão do esquema vacinal, embora muita gente tenha relaxado, porque a gente viu que diminuiu o número de casos, diminuiu muito o número de óbitos, internações, enfim, parece que virou uma festa, mas ainda não, né, Andréia? Chamado principal, precisa completar o esquema vacinal e quem ainda não se vacinou deve procurar os postos Cachoeira abastecida para atender a população. Sim, e a população, mesmo que tenha passado o período daquela dose de reforço, ainda pode procurar a unidade de saúde mais próxima. Então, mesmo que não esteja mais naquele período agendado para esse reforço, pode procurar o quanto antes. E a gente também gostaria de lembrar que as pessoas sintomáticas, né, que ela vá até um serviço de saúde e que se teste, porque é muito importante, num momento deste, com uma variante de importância epidemiológica,
circulando é que a gente tenha o diagnóstico precoce, para essa pessoa ser isolada naquele período, né, de maior transmissão e seja monitorada. Lembrando aqui, dor de garganta, taquicardia, pressão baixa de repente, também agora são novos sintomas aí que indicam uma contaminação pela Ômicron. Sim, a Covid agora ela tem esses sintomas que não eram tão frequentes antes, assim como perda temporária da voz, né? Obrigada, Andréa, pelas informações. Olha aí, então, perdeu a voz, está com dor de garganta, taquicárdico, aquele coraçãozinho disparado, pressão que desce, despenca muito rapidamente, pode ser sinal de contaminação da Covid. Cada período que passa, novos sintomas vão aparecendo, assim como as variantes aparecem também, então é preciso ficar atento, como a Andréa disse, vale o teste, isola durante um período, a gente já conhece essa cartilha, já foi lida milhões de vezes aqui, e a vacina. O caminho é a vacina, né, Daniel? Quem ainda não está com o esquema vacinal completo, procurar o posto de saúde, fazer a sua vacina. A Andréa já alertou aqui, mesmo que passou o tempo, não tem problema, vai lá, faz a tua vacina. E aqueles que ainda não se imunizaram, também é o momento para a gente garantir um final de ano tranquilo, com todo mundo em casa, com saúde, preservando, então, a saúde coletiva e garantindo que a gente não tenha novos agravamentos por conta da Covid, que, embora os casos tenham reduzido, a pandemia ainda não acabou, né, Daniel?